Graça e paz, povo de Deus. Estamos retornando aqui para mais um encontro, mais um vídeo, no capítulo 5 de Provérbios, dando continuidade à nossa meditação, do Provérbios, capítulo 5. Paramos no 14, no último vídeo. Hoje daremos continuidade a partir do 15. Deixa eu só destacar uma coisa aqui, uma curiosidade, desse cumprimento, graça e paz, onde nós encontramos com frequência nas epístolas do apóstolo Paulo. Logo no início de cada carta, em suas saudações, ele se apresenta, sempre fazendo votos de graça e paz para os seus leitores, para os seus leitores. E graça e paz. Por que não paz e graça? Por que graça e paz? Porque é impossível a paz sem a graça. É a graça de Deus que nos abençoa. Não há bênção, seja ela paz, seja saúde, seja prosperidade, seja o que for. Sem a graça de Deus é impossível de alcançarmos. A paz, ela não é ausência de guerra, de conflito ou ausência de problemas. A paz é resultado da graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu sempre no início, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, saúdo-os com graça e paz, povo de Deus. Povo de Deus. Porque se não é povo de Deus, não existe graça. Está fora da graça. É um desgraçado sem graça. Logo, também não vai ter paz. Graça e paz, povo de Deus. Ok? Então vamos lá, Provérbios capítulo 5, versículo 15. Estamos seguindo aqui o raciocínio, onde Salomão está recebendo do seu pai. O livro de Provérbios é um livro de memórias onde Salomão fala a respeito daquilo que o seu pai lhe ensinou, as instruções que ele recebeu de seu pai, desde a tenra idade, desde pequenininho. E nós já comentamos em vídeos anteriores, que o Davi estava compartilhando com o filho determinadas coisas boas e certas, justas, que ele deveria praticar, que ele mesmo, Davi, não praticou, que ele mesmo, Davi, se desviou. Mas isso não torna o ensinamento de Davi menos valioso, menos precioso. Seria muito bom que Davi não tivesse cometido os pecados que ele cometeu. Mas mesmo tendo cometido os erros, os deslizes, os pecados que ele cometeu, isso não significa que ele não tem autoridade para instruir o seu filho. Nós, quem não erra? Quem nunca errou? Todos nós erramos. Mas nós podemos chegar para os nossos filhos e filhas e dizer: não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não faças loucuras, porque senão você vai sofrer as consequências que eu sofri. Eu estou te instruindo, eu estou te ensinando, eu estou te orientando para o seu próprio bem. Eu sei bem, eu experimentei o lado errado do pecado, sofri as consequências. Meu filho, eu não quero que você passe pelo mesmo. Não quero. Então, eu estou te instruindo, eu estou te ensinando, eu estou te orientando para o seu próprio bem. Mas, no caso de Salomão, infelizmente, no que se aplica a essa advertência, a essa instrução, Salomão também errou. Mas isso não significa que não se deva instruir. Isso não tira o mérito da palavra de Deus. Porque isso aqui, na verdade, não é palavra de homem.
Um livro de memórias do que Salomão aprendeu com seu pai e que ele não praticou? Sim. Mas quem inspirou esses homens a escrever, a registrar o que está aqui no livro de Provérbios, e eu creio que é a palavra de Deus, foi o próprio Espírito Santo. Eles não aplicaram, mas que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos a aplicar cada instrução, cada ensino, cada palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, cada instrução. Venhamos a aprender, não na prática do erro, mas venhamos a ser instruídos, ter as nossas mentes iluminadas e termos conteúdo para ensinar a outros. Provérbios 5,15. Então, ele está dando aqui continuidade, falando a respeito, né? Depois, se você quiser rever ou ver, caso não tenha o último vídeo, que é de Provérbios de 1 a 14, né? Então, para pegar a linha de raciocínio, então ele continua dentro dessa linha aqui da questão do adultério, de fugir da mulher adúltera, que desce à morte. Nós trabalhamos bem esse detalhe. E também trouxemos para a questão espiritual, para o lado espiritual, da nossa fidelidade para com Deus. Citei o exemplo de Israel, que ao longo da sua história se desviou dos caminhos do Senhor e correu para os braços de seus amantes, ou seja, os falsos deuses, os ídolos, os deuses pagãos das nações pagãs. E o mesmo acontece, infelizmente, hoje nos nossos dias. A Igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, se prostituindo, fornicando com seus amantes, com os seus ídolos, quer espirituais ou não. A igreja, ela tem parte dela buscado aí ensinamentos extra-bíblicos, fora das Sagradas Escrituras, no contexto espiritual, mas também na falsa ciência, nos sábios deste mundo, que têm se tornado deuses em muitos meios cristãos, nomes de homens ímpios, escarnecedores, promíscuos, que nem se pode citar o nome deles e criticá-los, porque eles são endeusados. As pessoas que seguem ele não se dão conta disso. Mas os sábios deste mundo estão sendo endeusados em muitas igrejas, em muitos lugares, onde você não pode falar a verdade a respeito deles. Falar a respeito dos seus erros e do perigo de segui-los. Não pode. Porque essas pessoas que idolatram esses ídolos humanos se voltam contra você. Uns se voltam contra você. Outros vão chorar, vão se vitimizar. Mas, graças a Deus, pelo terceiro grupo, que é aqueles que vão ser alcançados pela verdade, vão ter suas mentes iluminadas e vão se converter, se arrepender do seu desvio, voltando-se para o seu esposo, que é Deus, voltando-se para o seu noivo, que é Cristo Jesus. Provérbios 5,15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Então ele aqui está dizendo, de uma maneira figurada, né, da questão do matrimônio, marido, homem, beba da água da sua própria cisterna. Ou seja, uma figura de linguagem, falando da sua esposa, falando do prazer sexual dentro do casamento.
Bebe a água da tua própria cisterna e não da cisterna do teu vizinho. Bebe das correntes do teu poço e não do teu próximo. Aí ele faz uma pergunta: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas? Aquilo que o homem plantar, ele semeará. Não importa por quanto tempo. Aquele que planta o mal vai colher o mal. Ele vai sofrer as consequências do seu erro, de um jeito ou de outro, vai colher. Derramar-se-iam, então você vai, né? Você quer beber da cisterna, das correntes do teu próximo e não das tuas próprias correntes? Olha, sabe o que vai acontecer? As tuas fontes vão se derramar por fora. Pelas praças, os ribeiros de água. Você vai sofrer o que você fez o outro sofrer. Versículo 17. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito, né, o teu manancial, o teu casamento. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, com quem você fez o juramento, com quem você fez uma aliança diante de Deus, assumindo um compromisso de amor e fidelidade. Não é de Deus? Salomão recebeu isso de seu pai, que foi um marido infiel. Salomão, um marido infiel. Mas isso é palavra de Deus. Os pecados de Davi e de Salomão não vão desmerecer o que está sendo dito, o que Salomão escreveu. Isso aqui é verdade, é vida. Porque nós não encontramos esse tipo de instrução somente no livro de Provérbios, mas em toda a Escritura. Do livro de Gênesis a Apocalipse, nós vemos como Deus trata a questão do matrimônio e a fidelidade que deve haver entre o homem e a mulher. Versículo 19. Corça de amores e gazela graciosa. Assim tem que ser o olhar de todo marido para sua esposa e somente para ela. E ele prossegue, né, nessa linguagem poética. O mesmo autor do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Cânticos dos Cânticos, como você preferir. Saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, com as carícias da tua esposa. Versículo 20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito da outra? Por que você faria isso se eu já te falei no versículo 5 que os seus pés descem à morte? Que as suas palavras, versículo 3, destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Então, voltando ao versículo 20, vale a pena? Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra, se você sabe que o final é morte, é inferno? Vale a pena? Não vale a pena. Com certeza não. A cruz. Pensa no peso da cruz. Por que Jesus enfrentou todo o sofrimento que ele enfrentou, que ele amargou, morrendo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos alcançar
pela graça, o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna, a paz. Por quê? Sabe por quê, queridos? Não havia outro caminho. Se houvesse um outro meio para o homem alcançar o perdão e a salvação, a vida eterna, Jesus não teria se sacrificado, não teria morrido na cruz do Calvário. Não existia outro meio, não existe outro meio. Ser uma pessoa boa, praticar o bem, fazer boas obras, é nossa obrigação. Mas isso não faz com que as portas dos céus se abram. Ou melhor, a porta, porque só existe uma. Que a porta do céu se abra para nós. Só existe um caminho, uma verdade, e a vida, e é Cristo Jesus. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Ele padeceu, ele morreu a morte que você e eu merecíamos, para que, por intermédio da graça, fôssemos alcançados, fôssemos resgatados do sofrimento do nosso pecado. Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Os teus caminhos, os meus caminhos, estão perante os olhos do Senhor. Ele vê tudo. Ele ouve tudo. Ele vê tudo que você faz. Ele ouve tudo que nós falamos. Ele sabe, ele conhece tudo o que nós pensamos e maquinamos. Ele conhece os nossos sentimentos, até mesmo aqueles que são ocultos para nós, porque nós maquiamos, nós disfarçamos aqueles sentimentos ruins e tentamos dar uma melhorada para justificá-los e dizer para nós mesmos que nós não somos tão ruins como nós pensamos. O Senhor, os olhos do Senhor, veem os caminhos do homem. Ele considera, ele que é Deus, considera todas as suas veredas, todas as suas decisões, todas as ações, omissões, todas as vezes que você se calou e deveria falar, quando você deveria falar e se calou. Conhece tudo. Tudo. Podemos enganar a tudo e a todos por muito tempo, mas a Deus nós não enganamos. Consequência disso, versículo 22. Quanto ao perverso, meu filho, as suas iniquidades, os pecados, as iniquidades do perverso vão prendê-lo. As suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado, ele será detido. Ele, o perverso, morrerá pela falta da disciplina, de ensino, e pela sua muita loucura, porque quem rejeita a disciplina do Senhor é louco. Aos olhos da Bíblia, é louco. Pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Cai para lá, cai para cá, está perdido. O capítulo 5, ele fala de fidelidade conjugal, de fugirmos da fornicação e do adultério. Ok. Mas também fugirmos da fornicação e do adultério espiritual. A Igreja de Cristo não pode beber das fontes dos pecadores.
achando que ali ele vai encontrar sabedoria para a vida, porque não vai. Achando que ali encontrará a solução dos seus problemas, não vai. Vai se multiplicar os seus problemas. Certa vez, conversando com uma irmã a respeito desses falsos sábios do mundo, ela disse que eu fui e me fez bem. Mas faz bem. Pergunta para as pessoas que viajam até a Índia para se consultar com os gurus se não fez bem para elas. Elas vão voltar maravilhadas, dizendo que fez bem. Pergunte para as pessoas que consultam os necromantes, os jogadores de búzio, de cartas, de necromantes, aqueles que praticam a feitiçaria, que fazem coisas que a Bíblia, a nossa fé, a nossa religião proíbe. Eles vão dizer, eu fui e me fez bem, me ajudou. Pois é. Nem tudo que nos faz bem é bom. E nem tudo aquilo que nos faz sofrer é ruim. Quando somos confrontados pela palavra de Deus e a palavra de Deus revela o nosso pecado, é bom? Nós ficamos alegres com isso? Não. Nós sofremos, nós choramos. O choro do arrependimento. Aí depois, como fruto do arrependimento, como consequência do arrependimento, aí vem o alívio. Ficamos leves, confessamos os nossos pecados, abandonamos o pecado e passamos a adotar um estilo de vida cristã. Aí é bom. É amargo no início, é amargo na boca, mas suave no estômago. Já a impiedade, o erro, o engano, assim como as palavras da mulher que destilam favos de mel, no início é saboroso como mel, é doce como mel. As suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim, qual é a consequência? Lá no fim, qual é o resultado? Amargura, morte, inferno. O bem verdadeiro, o bálsamo, que vai nos trazer paz, graça e paz, só em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.